Locação residencial versus comercial. Entenda a diferença entre os contratos. Começando mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre locação residencial versus comercial. E para explicar sobre esse tema, estou aqui com o Marcel de Toledo. Ele que é sócio-diretor do grupo SP Imóvel, já atuou como corretor de imóvel, já teve a sua própria imobiliária e já atuou como advogado no ramo imobiliário. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Marcel, poderia dar alguns exemplos sobre a diferença entre locação residencial e a locação comercial? Na locação residencial, o legislador e a legislação estão protegendo mais as pessoas físicas, né? Então, tanto o inquilino, né, proteção do inquilino, a legislação foca um pouco nisso, e também a proteção do locador. Nesse momento, geralmente, a parte mais forte nessa relação é do locador, é do proprietário, né? Quando a gente fala de residencial. Por isso que existem proteções um pouco mais específicas, principalmente em alguns artigos, né? Por exemplo, na locação residencial, o locador é praticamente obrigado a alugar o imóvel por 30 meses, tá? Com base no artigo 46 da Lei 8.245, a Lei do Inquilinato, que, como eu lhe disse, obriga os 30 meses. Caso ele não cumpra essa entre aspas, obrigação, ele cai algumas penas, vamos dizer assim, do artigo 47. Uma das penas que é mais séria é que o inquilino poderá ficar mais 5 anos. E não pode... Ou seja, se você faz um contrato de 1 ano... Isso é um exemplo, né? Sim. Faz um contrato de 1 ano, cai no artigo 47, onde não se pode despejar pelo fim do contrato. O inquilino vai poder ficar 5 anos. Isso é para o locador, às vezes, é péssimo, né? Porque é um erro na preparação do contrato. Aí, referente à isenção de multa, que é uma coisa... Aí os inquilinos falam, opa, mas pera, eu sou obrigado também a ficar os 30 meses? Não. Existe cláusulas de isenção de multa onde só beneficia o inquilino, não beneficia o locador, o proprietário. Isso só no residencial? Não, no comercial também. Tá? Tá. A isenção de multa, sim, né? Uhum. Mas a gente vai chegar na questão comercial também. Tá. Que é muito raro no comercial colocar essas isenções de multa, para ser bem sincero. E principalmente em locação comercial de valores mais altos e tudo mais, né? Sim. Então, nesse momento, essa isenção, essa cláusula de isenção de multa, por exemplo, dando após o 12º mês, o inquilino fica isento da multa rescisória. Isso só beneficia o inquilino, não beneficia o locador. O proprietário não pode ter esse benefício referente a essa multa. Por exemplo, pagar uma multa para o inquilino sair, não pode, tá? Se colocarem essa cláusula no contrato, ela, em tese, é uma cláusula que pode ser nula ou anulável com base no artigo 45, também da Lei do Inquilinato. Isso é um exemplo na locação residencial. Tem outros artigos que beneficiam o inquilino também residencial, mas acho que esse é o ponto principal da questão do prazo. Já na locação... Isso. Agora, na locação comercial, quem é o protegido, vamos dizer assim? É o fundo de comércio, o fundo empresarial, ou seja, esse empresário, que é um CNPJ, né? É uma pessoa jurídica, geralmente está alugando uma loja que tem provavelmente um alto investimento e nessa loja ele tem interesse de ficar naquele ponto por anos ou talvez décadas ou até onde o comércio prosperar, né? Então, geralmente esses contratos são mais livres, né? As partes, por exemplo, pode fazer contrato de 1 ano,
pode fazer contrato de 10 anos, de 30 anos, é livre, né? Nessa questão de prazo. As multas também podem ser um pouco mais... eu tenho lido muitos julgados que, geralmente, as multas são aceitas com as multas rescisórias, né? De finalização do contrato antes do prazo. No comercial, se aceitam multas mais altas. No residencial, não. Quando, por exemplo, em São Paulo, se a multa ultrapassa... No residencial, ultrapassar 3 meses o valor do aluguel, às vezes o juiz não autoriza. O juiz pode anular a cláusula por abuso de direito dessa cobrança de multa, né? Por isso que é padrão em São Paulo, não vou dizer outros estados, no residencial 3 vezes o valor do aluguel. No comercial, se pode tentar ter umas multas mais altas, principalmente com a legislação que surgiu agora, que é relativamente nova, não é tão nova assim, mas é mais recente, que é referente às locações por encomenda, que a gente chama, tá? Que é, no linguajar jurídico, é o build suite, né? Que são locações por encomenda. Então, o inquilino chega para um empresário, geralmente, às vezes, até fundos de investimento, dependendo do caso, onde ele encomenda o imóvel que ele quer. O que é encomendar? Nem existe o galpão, por exemplo, e aí vão fazer um contrato especificando o inquilino, que é o locatário, né? Solicitando para o locador, através de, obviamente, tudo num contrato muito bem redigido, amarrado, dizendo, olha, o locador, o proprietário, vai construir um imóvel com as medidas tais, com a parte de especificação elétrica tal. Isso é muito comum, por exemplo, em supermercado. Tem tá? uma estrutura maior, né? Então, quem às vezes se olha e fala assim, nossa, o supermercado tal construiu isso aqui. Não, foi um locador, o proprietário, que fez o investimento a longuíssimo prazo, tá? A gente está falando de 30 anos, às vezes, tá? Então, o inquilino encomenda o imóvel, o locador vai lá, monta a estrutura, gasta lá, chutando 10 milhões, por exemplo, e o inquilino tem que pagar um aluguel alto durante 30 anos. Nossa. Né? Um aluguel alto, por quê? Porque ele pegou pronto, Sim. com a especificação que ele quis. Eu quero pontos de energia, tantos metros quadrados, tantas vagas de automóvel, e assim, por exemplo, andar superior, que aguenta tantas toneladas, assim sucessivamente, né? Ou seja, é um imóvel por encomenda. E, às vezes, tem muitos fundos de investimento que fazem esse tipo de trabalho, que fazem esse tipo de locação, né? Geralmente empresarial e tudo mais. Porém, a gente tem percebido, já tem casos de locações menores, de salas comerciais, por exemplo, escritórios. Às vezes, você chega num escritório hipermoderno, não foi o inquilino quem fez, às vezes, nesse formato, né? Entendi. Aí as multas, neste caso, nesses tipos de locação, às vezes são bem altas mesmo, assim, para o inquilino não desistir, sim, entende? Para pagar todo o gasto, né, também. Claro, houve um investimento altíssimo, o locador, ele está pensando a longo prazo da mesma forma que o inquilino está pensando a longo prazo. Então, geralmente são empresas também bem estruturadas, né? O inquilino, geralmente, são empresas mais estruturadas, sabendo que tem capital para cumprir, né? Aquilo, já está sabendo que o aluguel é X reais por mês, e assim sucessivamente, né? Já tem uma estrutura melhor, né? Exatamente. Então, essa seria uma das diferenças, né, entre o estilo residencial e os comerciais, né? Como eu lhe disse, geralmente a locação residencial é uma locação básica no meu ponto de vista. A gente quando a gente faz uma locação residencial, a gente toma um pouquinho mais de cuidado com questão de vistoria, sempre levando muito a sério essa parte de vistoria e análise do inquilino, tá? Para o locador não ter a surpresa
No futuro, né? No futuro, a gente tem que ingressar com despejo. Então, a gente sempre toma... na administração, a gente toma mais cuidado. Na locação comercial, aí, às vezes, essa negociação mais pesada, né? Sim. Às vezes, eu já cheguei a fazer contratos de isenção, de isenção de aluguel durante 1 ano para o inquilino. Para quê? Porque ele fez um grande investimento lá dentro. Para o proprietário é excelente, porque ele investiu em estrutura do imóvel, ar-condicionado, estou chutando aqui, sim. né? Ar-condicionado, recepção, né? Piso. Então, o inquilino foi lá e investiu 300, 400 mil reais, que vai ficar incorporado no imóvel, e que o locador ele vai se beneficiar. Mesmo que o inquilino fique lá 5 anos, 10 anos, 20 anos, aquilo ficou incorporado. E ele tem que dar... e como houve esse desconto, vamos dizer, entre aspas, ele tem que dar na manutenção, por exemplo. Aí o inquilino vai desocupar daqui 10 anos, ele tem que deixar tudo zero. Pintura feita, às vezes trocar até o ar-condicionado, porque o ar-condicionado tem 10 anos de uso. Isso são ações, inclusive, são ações mais comuns que eu vejo. O imóvel comercial desocupa, deixa tudo quebrado, aí o proprietário, peraí, mas Sim. eu dei o desconto para ele lá atrás, eu deixei isenção de 1 ano para ele poder fazer tudo isso que ele deixou tudo destruído. Aí entram com esse tipo de ação e quase sempre o locador ganha, né? Uma indenização. Geralmente é uma indenização, não para reformar, porque o imóvel às vezes não pode ficar parado, né? Então se faz um laudo e aí ingressa com esse tipo de ação e geralmente o locador ganha. E são valores às vezes bem pesados, né? E vou te dizer, às vezes o inquilino está ciente que ele vai receber essa ação, que ele vai ter... Ele arrisca, né? Eu não vou trocar o ar-condicionado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vamos ver o que vai acontecer. Sim, muitos casos, né, acontecem isso. Isso eu tô falando no comercial. No comercial. No residencial também, às vezes, mas é mais difícil. O inquilino, ele não quer ter uma ação nas costas porque ele sabe que ele vai perder, né? Então, geralmente o inquilino de residencial, ele reforma assim, dentro de um limite óbvio, né? Que a gente fala o uso normal. Aí vem outros artigos de lei... Que a gente sempre comenta aqui também. Sempre comenta do uso normal e tudo mais. Aí o inquilino geralmente faz a reforma ou indeniza o locador, caso ele tenha realmente danificado e provado que danificou o imóvel, né? Por isso que, como eu mencionei, tudo isso, você vê que quem está no ramo imobiliário é bom ter ótimos profissionais, né? Envolvidos nessas locações. Tanto no residencial, que tem que tomar cuidado com vistoria, etc., como no comercial, para garantir que as partes se acertem, um contrato bem amarrado para ninguém sair no prejuízo no futuro, entende? Porque a locação comercial se fala, geralmente, falando de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Para mais, né? Para mais. Falando de locações de lojas... Sim, padarias. Né? Padaria, exatamente. Que às vezes aluguel de 20 mil, de 30 mil, de 100 mil. De 100 mil por mês, é normal, né? Por isso que é importante ter também uma imobiliária, né? Uma empresa estruturada, né? Tratando desses contratos, né? Às vezes, geralmente, às vezes, uma imobiliária, ela tem seus advogados especializados que podem ser até terceirizados, né? Uma imobiliária, ou seja, quando entra essa parte técnica de contrato, às vezes ele tem um advogado terceirizado. E é normal no ramo imobiliário. Nem sempre o dono da imobiliária é advogado. Então, ele contrata alguém, seja terceirizado ou não, que vai auxiliar nesse momento. A imobiliária, às vezes, tem a função de administrar aquilo por décadas, né? Não comercial, né? Sim. Por décadas. Então, ele contrata... Às vezes, mesmo ele tendo conhecimento técnico, às vezes ele contrata um advogado terceiro mais especializado ainda para garantir aquela locação, ficar bem amarrado, né? Para ela prosperar por muitos anos. Certo. Obrigada, Marcel, pela explicação. Obrigado, Karen.
E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente sempre está respondendo. E curta, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, cara.